Vamos dar início à leitura e discussão do ponto 4 do texto As Bases Ontológicas do Pensamento e da Atividade do Homem. É um texto de Jorge Lukács, né? O ponto 4, ele é o último ponto desse pequeno e denso, né? Um texto muito denso, sintético, mas denso, né? Lukács faz um esboço aqui da ontologia, né? Do projeto, né? Da paraontologia do ser social, que na verdade não era bem um projeto, porque ele já tinha elaborado bastante aí, ele vai falecer em 1970 e ele deixa aí essa parontologia do ser social, né? Deixa uns prolegômenos aí para a ontologia do ser social, né? Deixando inacabada, evidentemente, uma ética, né? A ética, que é o grande projeto, né? Era o grande projeto da vida dele. Evidentemente, ele, ele está na linha de todos os grandes autores, né? Todos os grandes autores, eles deixam inacabado alguma coisa quando morrem, né? Falecem, né? Quer dizer, se você encontrar um intelectual que acabou o que escreveu, pode ir atrás que ele é medíocre, né? Quer dizer, o grande intelectual, o grande artista, sempre tem essa tragédia do inacabamento, né? Porque isso é parte da vida, né? Da história, né? Né, Lukács, ele tem uma vida, ele tem várias vidas numa vida, né? Ele teve uma trajetória muito de críticas e autocríticas e de idas e vindas tal, e é uma pena que nos últimos 20 anos de vida ele tenha, de fato, trilhado esse caminho, tendo em vista a perspectiva de uma ética materialista, né? Que ele começa com a estética, né? Como sendo já um elemento para se pensar, uma ética marxista, e chega à conclusão que tem que ter uma ontologia, né? Uma ontologia do ser social para se pensar na ética, e quando já viu, já estava, né? O câncer o pegou. Então, vamos lá, leitura do ponto 4, né? E comentários. Por favor, Matheus. Boa tarde, então, a todos e todas. Vamos lá começar a leitura do ponto 4. Como teórico desse ser e desse devir, Marx extrai todas as consequências do desenvolvimento histórico. Descobre que os homens se autocriaram como homens através do trabalho, mas que a sua história até hoje foi apenas a pré-história da humanidade. A história autêntica poderá começar apenas com o comunismo, com o estágio superior do socialismo. Portanto, o comunismo não é para Marx uma antecipação utópico ideal de um estado de perfeição imaginada a qual se deve chegar. Ao contrário, é o início real da explicitação das energias autenticamente humanas que o desenvolvimento ocorrido até hoje suscitou, reproduziu, elevou contraditoriamente a níveis superiores, enquanto importantes realizações da humanização. Tudo isso é resultado dos próprios homens, resultado da atividade deles. Perfeito, perfeito, perfeito. Se quiser comentar alguma coisa desse parágrafo, fica à vontade. O resgate da história, do papel do homem na história, né? A teleologia na singularidade, que a gente foi discutindo, são coisas importantes da gente ter em mente quando a gente está lendo isso aqui, né? Que a gente já tratou nos episódios anteriores, né? Esse resgate, então, que ele vai fazendo, né? E mostrando esse desenvolvimento histórico, né? Através do trabalho, né? Que é, digamos assim, o salto ontológico para o ser social.
né? Então, esse salto ontológico, ele não funda a história humana, mas sim uma pré-história, porque não é porque houve esse salto ontológico que nós atingimos o desenvolvimento pleno, não sei se eu poderia dizer qualitativo, né, pleno, dessa humanidade. Nós estamos num processo de humanização constante, né? Ele diz aqui, né, enquanto importantes realizações da humanização, né? Então ainda estamos num processo de humanização, né? Não atingimos esse processo. Então acho que isso é bastante interessante e traz perspectivas, né, que são difíceis às vezes da gente enxergar, né, de que o capital pode ser sobrepujado, né, e de que a gente não necessariamente vai morrer abraçado com essa situação, né, com a crítica que ele faz mesmo já lá desde o começo, né, a Adorno, Horkheimer, Schopenhauer, enfim, né, quando ele fala desses sujeitos que fazem uma crítica e, ao fazer essa crítica, dizendo que é algo muito ruim, é tão ruim que não podemos mudá-lo, né? Então, de alguma forma, se defende, né? Mais ou menos como aquele livro do Max Fischer, né? Do realismo do capital, né? Que não se consegue vislumbrar uma saída. E aqui para ele, essa saída ela não está na ideação, mas está nessa prática humana, né? Nessas realizações, resultado dessas atividades que põem em movimento séries causais, né? Dentro de um campo fenomênico, já prende de inúmeros poros teleológicos anteriores que estão num processo de desenvolvimento. Há uma possível composição objetiva, né, de determinações que nos levem aí a um socialismo, enfim, e posteriormente ao comunismo. Acho que é isso. Acho que é importante a gente É, resgatar essas coisas sim. fundamentais. É. Essa é exatamente. Eu queria só estar ressaltando dois pontos que você colocou aí, né? O primeiro é esse que você falou no final, né? Resgatar as coisas, né, essenciais nesse mundo né, da artificialidade, né? Então, isso aqui é uma discussão que a gente, né, que lendo Lukács, a gente tenta resgatar aquilo que é essencial. E o que é essencial é a atividade dos próprios homens, né? Quer dizer, essa 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 ideia que ele vai, inclusive, salientar no próximo parágrafo que nós vamos ler, né? Que os homens fazem sua história, e que ele diz aqui, tudo isso é resultado dos próprios homens, resultado da atividade deles. Quer dizer, se nós tivermos consciência disso, de que, na verdade, tudo isso é resultado dos próprios homens, resultado da atividade deles, quer dizer, tudo isso é produto da praxis, né, da praxis política, né, se nós pudermos considerar como sendo aquela forma de praxis social a mais digna, né, porque a praxis política é aquela capaz da elevação, né, vamos dizer, ele até fala aqui, ele chega a dizer aqui que o que é o comunismo, né? O comunismo é quando você tem a explicitação das energias autenticamente humanas que o desenvolvimento ocorrido até hoje suscitou, reproduziu, elevou contraditoriamente a níveis superiores. Quer dizer, essa ideia de elevação, de realizações, da humanização, isso é produto da praxis política, né? Quer dizer, eu estou novamente ressaltando esse ponto, porque a praxis política é exatamente aquilo que o capital tem detonado nas últimas décadas. Né? Se tem uma praxis que o capital detonou nas últimas décadas, foi a praxis política. Né? O resgate da política, no sentido, né, no sentido que Antônio Gramsci dá essa. Porque é a síntese exatamente disso que o Lukács está tentando colocar, né? Que é exatamente a atividade dos homens, né? Dos próprios homens. Né? E o comunismo ele é esse resultado,
né? É um ato histórico, né? O Marx chega até a dizer, o comunismo ele ele é um ato histórico, né? Quer dizer, é resultado dos próprios homens, da atividade deles, né? Não é algo que você possa ficar sentado esperando que chegue, né? Sim, como se de uma forma mecânica, né? Não, você tem essa ideia da atividade, né? Da autoatividade, é isso que é fundamental, que é o princípio marxista clássico, né? A autoatividade, o que é o comunismo, né? É a auto-organização dos produtores, né? Então você tem aí dois elementos, você tem o elemento da auto-organização, né? Sujeitos capazes de se auto-organizarem, né? Sem que não tenha essas forças estranhas que operem a organização, não. A organização, ela, ela pressupõe que os sujeitos são capazes de auto-organização, autonomia, né? Essa palavra autonomia tão, né? É uma atividade autônoma, não é heterônoma, né? Então, e produtores, né? Essa ideia de produtores é também um grande desafio, né? Porque o capital ele tem produzido sujeitos que consomem, né? São sujeitos contemplativos, é o consumismo, né? Você não produz mais nada, inclusive você só se apropria daquilo que é produzido pela máquina, né? Que agora a inteligência artificial, vocês imaginem, as pessoas não vão puder, não vão nem mais produzir nenhuma linha de um texto. Elas simplesmente vão operar uma máquina que vai produzir por elas. Então, quer dizer, você tem uma brutalização dessas capacidades, que são capacidades humanas, né? Que tornam irrealizável esse resultado, né? Que é o comunismo. Né? Quer dizer, que na verdade é isso. Nas últimas décadas, todo o movimento do capital foi para inviabilizar o comunismo a partir da corrosão das próprias bases desse, desse movimento, né? Desse movimento, vamos dizer, que começou lá na né, teve a sua primeira realização política na Revolução Russa, em 1917, porque foi em 1917 que se colocou pela primeira vez, se teve a ousadia de se colocar pela primeira vez a possibilidade da construção de uma sociedade comunista, né? Sem entrar aqui na discussão que o desenvolvimento daquilo tenha se deformado, não foi bem aquilo que os sujeitos eles pensaram, mas que, na verdade, se ousou, né, a Revolução Russa, né, se quebrar o capital. A questão é que de 1917 para cá, você tem todo um período histórico de uma profunda reação do capital, né, para inviabilizar, inclusive, as próprias bases é, dessas energias autenticamente humanas, né, que isso que o Lukács tenta resgatar através da questão do próprio conceito de praxis, né, por teleológico, da ação do sujeito que dá respostas, né, as respostas, né, no sentido de uma resposta emancipatória, né, não uma resposta manipulativa, né, mas uma resposta é, é, criativa, né, novas iniciativas no sentido de estar criando o novo, né, não apenas reproduzindo ou manipulando, né, aquilo que é dado. Então, quer dizer, você tem todos esses elementos que eu acredito que o Lukács coloca lá no distante ano de 1967 e que ele, Lukács, nem imaginava o que aconteceria nos próximos 50 anos, né? Nos próximos meio século, né? Que foi um período de grande reação capitalista, né? Da É, década de 70, né? Para cá, né, Matheus? Da década de é, 70 para cá,
Foi só cacetada. Foi só É. cacetada. Na Foi a restaurante. época, a época dele, ele estava pensando muito sobre a questão ainda da Guerra do Vietnã, né? Dessa questão. Era uma das grandes questões mundiais da época, né? E onde ele via ali uma possibilidade de emancipação, né? E de luta contra o sistema hegemônico, vamos dizer assim. E ele faz até uma crítica, né, aos neopositivistas ali, Giovanni. Tem uma entrevista que ele dá, que ele fala Uhum. que, que os cálculos do computador, que perguntaram para o pessoal lá nos Estados Unidos, né, da inteligência, e o Ah. cálculos da máquina, dava que os Estados Unidos já tinha ganhado a guerra há 2 anos. Né? Então, ou seja, e, que a máquina ela abstrai a realidade. Ele estava discutindo o método estatístico junto com o repórter, enfim, o Lukács falava de muitas coisas, né? E ele faz essa piada aí, ele conta uma anedota do país dele, enfim, para ressaltar esse ponto, né? De que havia uma mistificação dessa realidade, né? E que ali Uma havia esse movimento. mitificação, é. E o Exatamente. É. dada por essa ciência, né? Que de alguma forma ela tem que é uma ideologia de alguma forma, né? Porque ela tem uma funcionalidade, ela opera princípios de dominação, né? Em várias áreas, que ela conhece, aprende a manipular e a dominar e a controlar esse funcionamento, mas isso tem um limite, né? Ele vai dizer que isso tem um limite, porque essa estatística, esse método estatístico reconhece probabilidades, né? Mas e que em certos pontos isso não é possível, né? Ele vai dizer que essa forma ela não produz nada de novo, ela reconhece só a possibilidade de uma tendência histórica, né? E que É, essa tendência, é, né? E isso é que interessante, é. Muito e interessante. de alguma forma essa tendência histórica passa desapercebida, né? Então aí tem um ponto interessante para a gente pensar nessa transformação, né? Que É, é, é. a época dele, ele ressalta essa questão do movimento da Guerra do Vietnã e tal, tarará. Mas hoje, né, onde nós poderíamos ver isso? É uma questão, como você estava colocando, né? Por onde passa essa tendência histórica e às vezes que a gente não está enxergando, não está reconhecendo, né? E está vendo a dificuldade como as contra-revoluções têm imposto a elas, né? Como esse movimento de reação de contra-revoluções, né? Tem imposto a... Exato. É. E é uma coisa interessante que eu estou ressaltando aqui, que você teve um fracasso, né, é, das revoluções no século XX, né, até certo ponto, mas não total, né? Porque se nós Não, formos ver, por total. exemplo, o caso da seção da China, agora esse movimento aí do Sul Global, isso coloca que a história está sendo feita ainda, né? É, Mas, ao mesmo tempo, a gente vê o fracasso total de todo aquele sistema baseado nisso que você falou, no neopositivismo, né? Quer dizer, é, de uma ciência incapaz de discernir assim essas tendências, isso que você falou, assim, o computador dando essas respostas absurdas, né? Eu lembro uma vez eu fiz uma pergunta para o chat GPT, assim, aí se eu perguntei, o capitalismo vai ter fim? Né? Ele fica todo intrigado, né? Quer dizer, a máquina ela não consegue lidar com categorias que a dialética, né? Ela ela lida, né? Que é o movimento, que é a contradição, né? Que é a negação da negação, enfim, né? Da possibilidade, a contingência e tal. Essas categorias da filosofia dialética, a máquina ela não tem, ela é simplesmente um sistema binário, né? E a lógica é neopositivista, né? Quer dizer, a ciência neopositivista que hoje domina, né? É o que domina, inclusive, nas mentalidades, é o neopositivismo, né? É o imediatismo, né? É o empirismo, é tudo isso que você vê, onde é um total fracasso, né? É um total fracasso, não se consegue
principalmente nas ciências humanas, né? Nas ciências humanas, isso, a tragédia do neopositivismo é muito grande. Mas, Pegando aí enfim, nessa questão da técnica, né, da tecnologia, tem. Giovanni, nós temos Aham. hoje uma medida que foi ontem, na realidade, foi sancionada pelo governo Lula, né, a proibição dos celulares na escola, né, um equipamento que para muita gente, celular, tablet, devia, digamos assim, expulsar os livros da escola, né, só ficar com celulares e tablets, e hoje a gente está vendo que foi uma medida aí que passa pelo Congresso de forma quase unânime, né? E o governo sancionando essa medida, né? De proibições. Quer dizer, porque hoje nós estamos É, verificando um limite. tá, tá se tentando, vamos dizer, mudar essa realidade É, através de proibição, o que, na verdade, eu particularmente sou muito pessimista, porque a história mostra que nada muda com proibições. Pelo contrário, com proibições, você vai criar uma reação, que eu acredito que isso é que vai ser positivo, dessa meninada aí, né? Porque a escola também é um saco, né? Então, eles tentam exatamente tentar enxugar gelo, sem ver que a raiz é isso que o próprio Lukács está colocando aqui, né? Quer dizer, você tem contradições, né, entre esse desenvolvimento, né, que ocorreu das capacidades, mas ao mesmo tempo você tem um sistema que deforma, que limita, que amarra, né, que frustra, né, os sujeitos, né? Então, essas exatamente. contradições elas devem se agudizar. Eu acho isso uma coisa fabulosa, que o sistema, todo esse sistema, né, do capitalismo liberal está desabando aí em todo lugar, Né? né? Isso mostra que aquilo que no começo lá, que Lukács ele estava vendo só o começo, né, dessa crise estrutural do capital. Hoje essa crise ela já está muito evidente aí né, nessas incapacidades de inclusive de controlar essas forças geradas por essas contradições aqui que o Lukács fez referência, que a gente tem discutido, né? Sim. Entre o desenvolvimento e a frustração, né? O desenvolvimento das capacidades e a frustração dos sujeitos face a Uhum. essas possibilidades abertas, né? Que principalmente para a juventude, né? Que é uma fonte de energia. A juventude ela tem essa característica. A juventude é uma verdadeira bateria de energia, né? E essa meninada aí, ela está sendo contida, está sendo reprimida, está sendo entrar né? O que talvez o que seria mais interessante é mudar o formato da escola para que ela possa incorporar essas tecnologias de outra forma. Mas não, tem que proibir a tecnologia como se a proibição ela pudesse impedir, né, o desenvolvimento dessas personalidades. E vou já começar a proibir também o uso dentro dos lares, nas ruas, vão colocar em cada esquina um policial militar para fiscalizar câmeras, por aí vai. Pronto, voltamos à época da ditadura do Big Brother, né? E aonde eles tentam enfrentar essas contradições aí abertas pelas tecnologias, porque a tecnologia ela é materialização das capacidades humanas, né? A gente não pode demonizar as tecnologias. Tecnologias elas são capacidades, né? Agora a forma como elas são utilizadas é que são sociais, formas sociais, né? Mas tem uma Então, coisa interessante, Giovanni, que me fez lembrar foi lá. aqui de uma passagem do Lukács. Ele resgata o ataque às máquinas, né? Como um momento de começo de produção de uma consciência dos trabalhadores, né? Olha E só, de uma possibilidade de desenvolvimento. Está naquele livro da Boitempo, os essenciais são os é livros não escritos, né? interessante, Uma interessante, olha passagem só onde ele isso. fala que o marxismo não teria nem sido possível sem aquele momento, É. né? De ataque às E, máquinas, é, que é um e o velho, que a gente está falando de uma análise rasa, você colocou muito bem, quer dizer, a proibição é uma análise rasa dessa realidade, né? Quer dizer, o problema está muito
está em outro lugar, né? É um problema muito mais complexo, muito mais profundo do que simplesmente proibir, que proibir realmente não é a solução, né? Mas mostra que está fazendo água essa ideologia, né? Dessa aposta na técnica, né? Dessa tecnologia, melhor dizendo, e de alguma forma, esse movimento que agora para a gente é totalmente contraditório, né? Pode ser também uma linha puxada aí, né? Alguma coisa Uma linha, interessante, exatamente, uma linha né? puxada. Se a gente Vamos resgata ver, essa fala do Lukács. exatamente, ali, com certeza alguma coisa de nova vai começar. É. Bom, vamos ler aqui dois parágrafos aqui, a gente Vamos lá, comenta e vamos lá. vamos lá. Os homens fazem sua história, diz Marx, mas não em circunstâncias por eles escolhidas. Isso quer dizer o mesmo que antes formulamos do seguinte modo: o homem é um ser que dá respostas. Expressa-se aqui a unidade, contida de modo contraditoriamente indissolúvel no ser social, entre liberdade e necessidade. Ela já opera no trabalho como unidade indissoluvelmente contraditória das decisões teleológicas, entre alternativas, com as premissas e consequências ineliminavelmente vinculadas por uma relação causal necessária. Uma unidade que se reproduz continuamente sob formas sempre novas, cada vez mais complexas e mediatizadas em todos os níveis sociopessoais da atividade humana. Seguimos, Giovanni? Comentamos depois? Vamos seguir, é um parágrafo pequeno, a gente comenta porque é Tá, interessante aquilo. tá. Por isso, Marx fala do período inicial da autêntica história da humanidade, como de um reino da liberdade, o qual, porém, só pode florescer sobre a base do reino da necessidade, isto é, da reprodução econômico-social da humanidade, das tendências objetivas de desenvolvimento a qual nos referimos anteriormente. Pronto, então aí olha só, o Lukács ele tá sabendo que está concluindo o esboço, né? E está fazendo uma síntese até do que ele, né, considera o essencial do que ele tratou anteriormente, né? Sim. Nesse texto aqui, nesse parágrafo aqui, ele deu praticamente o conceito aqui de praxis, né? Uhum. Que é da praxis humana e dessa questão de que os homens fazem sua história, mas não em circunstâncias por ele escolhidas. Essa frase aqui do Marx é a frase lapidar, né? É a Uhum. frase fundamental. Ó, você é livre, mas você não pode desprezar a necessidade, né? Quer dizer, que ele praticamente está dizendo aí, liberdade e necessidade, essa dialética aqui é uma unidade, né? Entre liberdade e necessidade. Quer dizer, o que é a praxis? É a unidade entre liberdade e necessidade, É uma né? Isso aqui liberdade é material, né? Materialmente liberdade, constituída. liberdade material, objetivo e subjetivo, né? Quer É, dizer, a liberdade é essa capacidade de escolher, né? Quer ser dizer, criativo. de tomar decisão entre alternativas, né? Quer Uhum. dizer, um ser que ele toma decisões, né? Que dá respostas, ele é um ser livre, né? Quer dizer, os mortos, eles não são livres, eles não dão respostas, né? Os animais, eles não dão respostas, a resposta já está programada no instinto, né? Então, mas o homem, aqui aí toda uma concepção filosófica, né, de homem, né? O homem, ele é esse ser que dá respostas, né? Ele até faz aqui, o homem é um ser que dá respostas, isso aqui é lapidar, né? É. Isso aqui eu acho que deveria estar, inclusive, no túmulo do Lukács, essa, esse epitáfio aí.
O homem é o ser que dá respostas, porque é exatamente isso, ele expressa essa unidade, né, entre liberdade e necessidade, teleologia e causalidade, aquilo que ele já, né, e essa coisa das decisões teleológicas entre alternativas, quer dizer, você sempre tem alternativas, né, isso é que é interessante, né, essa coisa de que você dizer que não tem saída, não existe nada sem saída, né? Quer dizer, sempre tem alternativas, né? Agora, é claro que essas alternativas não é aquilo que muitas vezes você gostaria que fossem, né? Aí já é outra coisa. Mas, E tem uma questão importante aí, né? Que você estava falando, o homem é o ser que dá respostas. Alguém mais espirituoso poderia pensar assim, então o homem é um site GPT, né? Ele dá respostas, né? Mas ele dá são respostas respostas. muito diferentes, né? Porque, na realidade, esse homem que dá a resposta é um homem também que faz perguntas para dar a resposta. Porque ele fixa a realidade na cabeça dele. E ao fixar a realidade, né, refletida na sua mente, ele assume a consciência. Uma consciência dessa realidade e uma consciência de si próprio, coisa que a máquina não tem. Né? Exatamente, E é interessante, você falou, é interessante. é A trazer inteligência para o nosso. artificial, ela não é inteligente, né? A inteligência artificial não é inteligente. Aquilo parece que é inteligente, mas não é. Inteligentes são aqueles, né? É, Aqueles, isso que você está falando aí, né? Que na verdade aquilo que eles fazem não é bem uma resposta no sentido que o homem dá, né? não, é um Porque planejamento. Um planejamento de algo que não necessariamente vai ser realizado do mesmo jeito, daquela forma que foi idealmente organizada, mas é, que, ao acessar o plano fenomênico, põe em movimento nexos causais, não né? tem nada de novo ali. Ali tudo já existe. Ele só organizou aquilo, aqueles dados, ele manipulou aqueles dados, né? Na verdade é isso. Ele não vai dar nenhuma resposta nova, né? Ele vai simplesmente organizar aquela, né? Quer dizer, esse intelecto geral, né? No sentido mesmo de organizar dados, né? Que já estão aí né? No banco de dados dele mesmo. Né? É, exato, tem até um nome, né, de aquele conjunto de dados, é o Big Data, né? É o Big Big Data. Data, né? Quer dizer, que na verdade, é, só para você ver, nós chegamos ao ponto que nós não sabemos nem mais o que é perguntar e responder, né? Devido a essa deformação que está havendo no conhecimento, inclusive essa falência, né, da filosofia, do pensamento filosófico nos quadros das ciências humanas, essa incapacidade, o neopositivismo é a falência da filosofia, né? Você não tem, quer dizer, a positividade, ela é o império do dado, né? Então, essa capacidade, ela é ocultada, capacidade de dar respostas, né? E talvez a resposta nova que é dada é aquilo que nós consideramos como sendo uma violação, uma transgressão né? Aquela cena de Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que o Carlitos ele surta, ali é o momento da resposta dele. É o Uhum. momento mais humano do filme, é quando ele surta. Né? Isso é que é interessante, para nós vermos que quando a pessoa adoece, a doença como sendo um sintoma humano, né? No aspecto de uma resposta humana, né? Aquelas condições que muitas vezes são estranhas, né? É o trabalho estranhado. Então, veja bem, a resposta nesse sentido, é claro que aí eu estou falando, e isso é polêmico, né? Porque eu, eu considero o adoecimento como sendo uma forma de resistência,
contingente, né? Claro que não é bem um enfrentamento, mas é uma resistência, né? Aquelas condições da organização do trabalho estranhado, né? E que eu penso que não deixa de ser uma resposta, né? Quer dizer, diante aquelas alternativas, né? É, o, o sujeito, né? A singularidade né? Do sujeito singular, né? Aquilo que o Lukács falava, a singularidade do homem singular, ela se manifesta nessas situações, né? Então, você tem um suicídio, você tem um adoecimento, surto, você tem essa erupção, né? Que seria é uma contra-violência, né? É diante de certas situações que é a forma humana, né? A forma mais humana que você tem é essa, a forma de você se insurgir, né? A rebeldia, contra, às vezes, essas situações. Mas esse parágrafo ele é muito rico por esse conceito de praxis que está aqui, né? A unidade que se reproduz continuamente sob formas sempre novas, isso é que é interessante, ó, sempre formas sempre novas, cada vez mais complexas e mediatizadas. É por isso que o Lukács, nas entrevistas, ele vivia dizendo, olha, leve em consideração o desenvolvimento histórico, né? Quer dizer, a gente tem sempre que estar tentando encontrar essas formas novas que estão aí. Às vezes está na nossa cara as formas novas, a gente não vê, né? O novo, como diz o Belchior, né? O novo sempre vem, né? Então, quer dizer, é dialética, né? O Belchior não sabia, mas um grande filósofo dialético. Mas o novo sempre vem, quer dizer, formas sempre novas, cada vez mais complexas e mediatizadas, né? Mediatizada socialmente, quer dizer, você tem uma sociedade cada vez mais social em todos os níveis sociopessoais da atividade humana. Quer dizer, todos os níveis sociopessoais, psicológicos, né? Sociológicos, antropológicos. Você tem, então, uma atividade humana complexa, rica, né? Ele não utilizou essa palavra, mas eu utilizaria riqueza, né? A riqueza humana é a complexidade, né? Não é ser uma coisa simples, é a complexidade. E essa questão, para concluir aqui, né? Dessa unidade entre liberdade e necessidade, né? O reino da liberdade, o qual, porém, só pode florescer sobre a base do reino da necessidade. Quer dizer, quem acha que liberdade é você se livrar da necessidade, está errado, né? Quer dizer, liberdade é você florescer sobre a base do reino da necessidade, né? No sentido de que essa necessidade ela diz respeito a essa reprodução econômico-social da humanidade, das tendências objetivas de desenvolvimento, isso que ele falou atrás, né? Que a gente estava até comentando aqui, esse desenvolvimento econômico, né? Quer dizer, essa tempestade, vamos dizer assim, com o Walter Benjamin fala em tempestade, né? Quer dizer, essa tempestade que nos empurra, né? Quer dizer, essa tempestade. E, aliás, é até interessante, porque esse vento, né? Esse vento, se você for verificar, as grandes navegações, elas conseguiram articular, né? Elas utilizaram o vento a seu favor, não é verdade? Né? Na época que você não tinha as energias movidas a vapor ou a óleo diesel, quem é que guiava as caravelas? Era o vento, né? Quer dizer, era o vento que era como se fosse, né? Agora, o homem tinha liberdade, através de uma tecnologia, de estar utilizando isso a seu favor para atravessar os oceanos. Então, essa dimensão desse vento e dessa tempestade, ela não significa necessariamente aquilo que o Benjamin estava falando, né? Que no sentido de que você fosse né, um anjo da história que estaria sendo empurrado
e não conseguindo, vamos dizer, conduzir esse vento, né? Pelo contrário, esse vento estava amontoando cada vez mais destroços, né? Porque é o capitalismo, né? O capitalismo é isso, ele é um acúmulo, né? Isso é até interessante, isso que o Benjamin está dizendo, né? O que é o capitalismo? O capitalismo é esse acúmulo de fragmentos e de destroços, né? Ruínas, né? Quer dizer, o que é o capitalismo? É um acúmulo de ruínas, né? E o que ele traduziu foi isso. Ele diz, olha, o capitalismo ele utiliza essa tempestade para produzir ruína, né? Quando, na verdade, o que o Lukács está dizendo é que a gente se emancipa quando a gente utiliza esse vento da tempestade, né? Se pressupõe que tempestade com vento, tal, né? Possa ser utilizada a favor ao próprio desenvolvimento da liberdade, né? A liberdade através dessas novas, essas capacidades criadas, inclusive capacidades técnicas, né? Que nós encontramos hoje mais do que nunca, né? Capacidades técnicas da comunicação, do deslocamento, dessa parte da natureza mesmo. Agora é impressionante como o capitalismo ele acumula ruínas que não consegue nem mais controlar um incêndio, né? Você vê Los Angeles aí está sendo consumida pelo fogo. Como é que pode um país tão desenvolvido, né, não conseguir deter um incêndio de grandes proporções, né? Isso é o maior exemplo de que é um sistema que só acumula ruínas, né? Ele não consegue utilizar a tempestade a seu favor, né? E esse anjo da história está meio perdido ali, porque o vento vai empurrando ele e ele só vê destroço. Mas é isso. Eu acho que você quer comentar mais alguma coisa antes da nossa conclusão? Não, lembrar, é só retomar, acho que tudo que você falou aí, a questão das respostas, a intenção, né, do ato teleológico, do por teleológico. Essa resposta, ela tem uma intenção. E essa intenção, ela é fundamental de ser compreendida, porque ela faz parte dessa possibilidade de compreensão do reino da necessidade, que é a consciência da realidade, né? Consciência dessa realidade, que vai me permitir, através de uma intenção, né, de um por teleológico, ser livre, né, naquele momento da escolha da resposta, né? Acho que É, essa é a liberdade sobre a base do reino da necessidade, né? Que é isso que você estava comentando aí há pouco tempo atrás. Acho que isso é fundamental, essa questão da isso é consciência, fundamental. né? Na E a página, gente, na página 5, Matheus, é, desse texto, tem um parágrafo, rapaz, esse parágrafo aqui daria um artigo, porque é o parágrafo base que o próprio Lukács reconhece que é a base do texto dele, que é esse parágrafo que ele fala que o homem tornado, né, o animal tornado homem através do trabalho, como um ser que dá respostas. Aí depois ele começa a falar respostas ao carecimento, né, quer dizer, que a provoca, e coloca também a questão das perguntas, né? Então, quer dizer, é coisa mais complexa do que a gente imagina. Isso que você falou aí, né? A questão da intencionalidade, isso é interessante, porque é parte desse complexo, né? Quer é, dizer, o homem é um ser que dá respostas, mas para você responder, você tem que saber fazer perguntas. é, Não é uma questão meramente no, quer dizer, se você não souber, aí pronto, aí entra a questão do chat GPT. Se você não souber fazer perguntas para ele, ele não vai te responder. É que tá ali, você tem, não, mas é sério, isso daí tem até, né, se vende hoje né, tem gente que ganha dinheiro vendendo o que eles chamam de, né, dessas perguntas, né, porque as pessoas hoje têm, e a gente vê em sala de aula a dificuldade das pessoas fazerem perguntas, né, você pode fazer uma experiência, eu já fiz essa experiência aí. Eu tentei inverter as coisas a partir né, eu digo, olha, gente, eu não vou dar resposta para vocês, eu quero que vocês façam perguntas. A turma se rebelou. E se rebelou porque para você fazer perguntas, você tem que entender o texto, entender?
Você tem que fazer uma interpretação do texto para poder elaborar a pergunta, o questionamento. E a dificuldade hoje é exatamente essa. As pessoas estão tendo dificuldade de interpretação de texto. Se você não consegue interpretar um texto, como é que você vai conseguir elaborar um questionamento a partir dele? Hã? Não vai, né? Não vai. Então você não vai dar respostas. Quer dizer, é aí que o capital vai cortando as capacidades. Ele vai cortando as capacidades a partir dessas pequenas coisas, né? Lá no ensino médio, quando chega na universidade, aí a desgraça já está feita, né? Mas é isso. É isso. Foi ótimo essa discussão. Na próxima semana a gente consegue avançar e mais um ou dois encontros, eu acredito que a gente fecha esses esboços, né? Esse texto, as bases ontológicas da atividade do pensamento do homem, né?